ideia de hoje era fazer uma revisãozinha de diurético, falar um pouco do uso de diurético nas diferentes situações e eu acho que deixar para uma segunda aula, a gente marca, sei lá, terça que vem, que eu ainda estou aqui, para a gente fazer a cardiorrenal, porque senão acho que vai ficar uma coisa muito extensa. E eu acho que vale a pena aprofundar um pouquinho no diurético, porque depois fica mais fácil, inclusive, entender por que usa uma coisa ou outra, por que a dose é essa e não aquela, tá? Então, vamos lá. Então, a definição de diuréticos são substâncias que aumentam o fluxo urinário, aumentam a excreção de água. E como é que eles fazem isso? Então, os diuréticos agem, na verdade, diminuindo a reabsorção de sódio nas diferentes partes do néfron, e é isso que a gente vai ver com bastante detalhe. Diminuindo a reabsorção tubular de sódio, eles diminuem o gradiente osmótico entre o túbulo e o lúmen, entre o lúmen e a célula, e diminui a reabsorção de água. Então, esse é o esquema básico dos diuréticos. Deixa eu tirar essa mesa. Então, o que a gente precisa entender? Então, são 5 sítios principais de ação do diurético. O primeiro sítio é aquele ali, sítio 1. O que é lá? Túbulo contorcido proximal. Então, existem diuréticos que agem no túbulo contorcido proximal. Quem é? Alguém lembra o nome do diurético que age aí? Acetazolamida. Isso, os inibidores da anidrase carbônica. Nesse lugar, aproximadamente 60% do sódio é absorvido. Tá? O segundo lugar importante que agem os diuréticos é aqui, que é a parte espessa da alça de Henle. Quem que age aqui? Os diuréticos de alça. O famoso Lasix age aqui. E aqui é absorvido mais ou menos 35% da carga filtrada de sódio. Depois a gente tem o sítio número 3, túbulo contorcido distal, a parte proximal do distal, que é onde mais ou menos 10% do sódio é absorvido. E quem age aqui? Os tiazídicos. E, por fim, no sítio 4, que é a parte distal do túbulo contorcido distal, ou o proximal do coletor, que são onde está a aldosterona. Tá? Então, uma pequena parte, menos de 5% do sódio é absorvido aqui. E outro lugar que a gente pode chamar de diurético, mas que não mexe com a absorção de sódio, mexe com a absorção da água, é no túbulo coletor. Tá? No ducto coletor, que é onde age o ADH. Tá? Então, nós vamos rever todos esses lugares principais, como que as bombas atuam aí, quais são os diuréticos que agem aí, em cada um desses lugares. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouco dos nomes, só para a gente se localizar. Então, os tiazídicos, o mais conhecido é a clortalidona e a hidroclorotiazida, o higroton e o clorana. Tem um novo aqui, novo, quer dizer, que não é tão novo assim, que eu não sei se vocês conhecem, que é a metolazone, tá? Que também é um diurético tiazídico. Ele é mais, eu acho que ele na rede pública ele não existe, mas eu acho que ele é disponível em farmácia. Inibidor da anidrase carbônica, acetazolamida, o diamox, os diuréticos de alça, o mais conhecido, a furosemida, mas tem também o bumetanide e a toresemide, que tem, eu vou falar para vocês por que eles são importantes, porque a metabolização deles é hepática. Então, quando a gente não quer uma medicação de metabolização renal, a gente pode usar esses diuréticos. Os diuréticos osmóticos, o mais importante, o manitol, os poupadores de potássio, que você tem o aminoride e o transferine, que são bloqueadores da bomba. E você tem o antagonista da aldosterona, que é a conhecida espironolactona. E agora a gente também tem o esplerenone, né? O ISPA. E aí tem as associações dos poupadores de potássio com tiazídicos, que também são bem conhecidos da gente. Então, esses são, só para a gente fazer uma recordação dos nomes comerciais e as categorias de onde eles são classificados. Aqui a mesma coisa, só que eu pus esse slide também, para a gente lembrar
de uns diuréticos novos, né, que, na verdade, eles têm menos ação diurética, eles acabam sendo usados em outras situações, mas que eles são classificados como diurético, que são os antagonistas do receptor de vasopressina, o tolvaptan, os inibidores do cotransporte sódio-glicose, que são bem conhecidos, Forxiga, o Xigadu, e os peptídeos natriuréticos recombinantes, que é o nesiritide, que eu acho que ele não existe ainda comercial, mas é um inibidor do BNP, do ANP, que já existe comercial. Pessoal que está online, posso só... Claro, claro. Agora mudou. Então. Apareceu aqui, viu, Tutu? Peraí. Deixa eu ver se fizer assim, talvez vai. Tenta passar aí. Acho que é aqui. Passou. Mas passou online também? Passou. Beleza. Passou aqui, passou. Obrigado. Desculpa. Imagina. Obrigado. Bom, então, assim, agora vem uma Obrigado, parte meio chata, mas são conceitos que a gente precisa, para entender o uso de diurético, a gente precisa entender. Então, primeira coisa, o que vocês lembram lá da bioquímica, da farmácia, o conceito de PK e PD? Então, o PK de uma droga é a chegada da droga no sítio que ela vai agir. E o PD da droga é a ação que a droga tem no sítio onde ela vai agir. Então, o PK de um diurético é a chegada do diurético dentro do túbulo. E o PD do diurético é quanto aquele remédio vai agir inibindo a reabsorção de sódio. Então, por exemplo, na insuficiência renal crônica, o PK do diurético está alterado. Eu vou mostrar isso para vocês. A chegada do diurético no túbulo está alterada, mas a ação no néfron, nos néfrons que estão preservados, ela é normal. Então, o PD do diurético é normal, tá? Outro conceito importante, se um doente não responde a uma dose de diurético, de um tiazídico, por exemplo, o doente está tomando uma dose enorme de furosemida, não está respondendo. Adianta eu dar outro diurético de alça? Não. Tá? Então, isso é importante. Quando você tem uma ação máxima de um diurético de alça, se você quiser aumentar o efeito diurético, você tem que associar um diurético de outra classe, ou seja, que vai bloquear o néfron em outro lugar. Tá? Os diuréticos andam carreados pela albumina. Então, a história da albumina e do Lasix, né, que também é um clássico que todo mundo fala e a gente entende pouco. Então, o que é essa história? O diurético, para ele agir, ele entra no sangue, ele liga-se à albumina. E é a albumina que vai fazer o diurético ficar dentro do vaso. Porque se a gente tiver pouca albumina, o diurético é uma molécula pequenininha, ela vai extravasar para terceiros espaços, aumentando o volume de distribuição. Então, a primeira coisa, o diurético é carreado por albumina. Depois, o diurético, se ele está grudado com a albumina não passa na filtração. E o diurético, ele age na luz do túbulo. Então, para ele agir, ele tem que ser captado pela célula do túbulo contorcido proximal e secretado dentro do lúmen do néfron, dentro do lúmen do túbulo. E é lá que ele vai agir, ou no túbulo proximal, ou na alça de Henle, ou no túbulo distal, independe. Mas a maior parte dos diuréticos são secretados. Só não é secretado, entra direto pelo sangue, a espironolactona. O resto dos diuréticos, eles são carreados pela albumina, secretados pelo túbulo. Por isso que a gente fala tanto de dar albumina, o diurético não está agindo, vamos dar albumina, tentando aumentar essa secreção, esse carreamento pela albumina e a ação do diurético. Depois eu vou mostrar para vocês se isso funciona ou não, mas o racional dessa ideia é porque ele é carreado pela albumina. E, por último, os diuréticos, então, agem dentro da membrana, dentro do lúmen do túbulo. Tá? Isso aqui é uma tabela da meia-vida dos diuréticos mais importantes. E por que isso é importante? A meia-vida vai dizer o quê? Vai falar para a gente as doses do diurético,
a posologia do diurético, ou seja, se o diurético tem uma meia-vida longa, eu posso dar esse diurético uma vez por dia ou 2 vezes por dia. Se o diurético tem uma meia-vida curta, significa o quê? Se eu quiser uma ação diurética, eu tenho que dar ele em intervalos menores. E olha que interessante, olha quem tem meia-vida longa. Dos tiazídicos, olha a meia-vida do igroton. Olha a meia-vida do clorana. Por isso que a gente dá esses diuréticos uma vez por dia. Agora, olha a furosemida, a meia-vida dele. É 2 horas no indivíduo normal. O indivíduo com insuficiência renal, ele dura um pouco mais, 3 horas. 3 horas, 4 horas depois, eu não tenho mais efeito de diurético. Então, se eu quiser um efeito diurético importante, se eu pegar um doente muito inchado, o que eu tenho que fazer? Aumentar a frequência da dose. Porque depois de 4 horas, mesmo no indivíduo com insuficiência renal, olha o cardiopata, 2,7 horas de meia-vida. Ou seja, depois de 3 horas, o cardiopata não tem mais o Lasix. Por isso que a gente dá diurético os diuréticos de alça, quando eu quero desinchar um doente, eu tenho que dar com uma frequência maior. E outra coisa que é importante nesse slide é a biodisponibilidade. Olha a biodisponibilidade do Lasix. Biodisponibilidade quer dizer, se eu der oral, quanto ele vai absorver? Ele pode absorver de 10% a 100%. Então, quando eu estou dando 40 miligramas de Lasix, um comprimido de Lasix para o doente, eu não sei se ele vai absorver 1 miligrama ou os 40. Entendeu? Então, é muito errática a absorção do Lasix. Por isso que os outros diuréticos são melhores. Os outros diuréticos de alça, a bumetanide e a torsemide, eles têm uma absorção mais constante. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar na hora que a gente tem resistência a diurético. Então, eu estou tentando desinchar um cardiopata, eu estou dando quilos de Lasix via oral para ele, talvez ele não esteja absorvendo. E é por isso que a gente troca o grupo de droga quando a gente imagina que isso não está acontecendo. Então, continuando em conceitos importantes. Então, a furosemida é eliminada pelo rim. A bumetanide e o torsemide, eles são eliminados pelo fígado. Cuidado em hepatopata, tá? Que são drogas que podem acumular. A absorção de VO, como eu falei para vocês, a absorção via oral da furosemida é super variável. Qual que é a conversão da dose VO para EV? Se eu estou dando uma dose EV para o doente, eu vou passar para VO, eu tenho que dobrar a dose, tá? Por causa disso, porque a absorção é menos de 50%. A meia-vida vai dar a frequência da dose que eu tenho que usar o remédio. Então, lembrar que as meias-vidas dos diuréticos, a maioria deles é muito curta, por isso que a gente tem que estar em intervalos frequentes. Por isso que o diurético de alça ele tem que ser dado com uma frequência maior. E agora vamos ver o que é avidez e o que é resistência. Então, essa curva aqui é uma dose, é a curva de dose do diurético de alça que a gente mais usa, que é a furosemida. Então, isso aqui é a fração de excreção de sódio com a concentração de diurético. Chega uma hora que não adianta eu aumentar a dose do diurético, porque é como se todas as bombas tivessem já bloqueadas. Então, se eu aumentar a concentração de diurético, eu não aumento a fração de excreção de sódio. E que dose é essa? Para o Lasix, em indivíduos normais, 40 miligramas é o bloqueio máximo que eu consigo fazer. Então, eu dar mais de 40 miligramas para um indivíduo normal, eu estou intoxicando ele, eu não estou aumentando o efeito. E qual que é o efeito do indivíduo normal, em média, para 40 miligramas de Lasix? Ele vai excretar mais ou menos 200 a 250 metros de sódio, 3 a 4 litros. Então, esses números a gente tem que ter na cabeça. Então, se eu quiser dar Lasix para um doente que tem função renal normal, eu vou dar no máximo 40 miligramas. 40 miligramas eu devo esperar de resposta mais ou menos 3 litros de diurese.
e eliminar 200 a 250 MECs. Por que é importante ter esse número? Imagina que eu estou fazendo uma prescrição de diurético para um cardiopata, para uma ICC. Ele vai me perguntar quanto eu posso comer de sal. Ele vai poder comer de sal, quanto eu consigo tirar de sal. Então, isso é mais ou menos, é por aí que vem aquela coisa, eu posso dar 1 grama, ele pode comer 1 grama de sal por dia. Por causa disso, porque é isso que a gente consegue eliminar, por exemplo, com 4 doses de Lasix. Então, dessa conta é que vem o quanto que o paciente vai poder comer de sal, mais ou menos, né? São coisas aproximadas, mas enfim, isso vem daí. E como é que isso funciona, então, na insuficiência renal? Então, na insuficiência renal, então, a dose máxima do diurético, então, é a dose em que eu aumento a concentração do diurético e não aumento mais a concentração de sódio, a perda de sódio. Isso equivale a 40 miligramas. Na insuficiência renal, o que acontece? Olha que coisa interessante. Na insuficiência renal, a chegada de diurético para o túbulo é menor, mas a ação nos túbulos remanescentes é normal. Ou seja, não é um túbulo, a insuficiência renal ela não dá um túbulo ávido de sódio, como vocês vão ver que é o túbulo, por exemplo, na insuficiência cardíaca ou na cirrose. Por quê? Porque lembra do mecanismo da retenção de sódio do cirrótico? O cirrótico ele tem um meio como se ele tivesse hipovolêmico. Então, o túbulo dele é muito ávido. A fração de excreção de sódio dele é muito menor. Na insuficiência renal crônica, apesar da chegada, da excreção de sódio ser baixa, porque a chegada de diurético é baixa, pernétron, ela é normal, tá? Então, por isso que eu tenho que tentar aumentar a chegada de diurético. E como que eu aumento a chegada de diurético? Aumentando a dose. E aí é que a gente vai para aquelas superdoses que a gente usa na insuficiência renal crônica, ou aguda, enfim, insuficiência renal. Então, na insuficiência renal, eu aumento a dose. Na insuficiência cardíaca, por exemplo, eu aumento a frequência com qual eu dou o diurético. Mas eu vou esclarecer isso melhor à medida que a gente for vendo melhor os mecanismos, tá? Então, vamos ver um pouco o que é avidez e o que é tolerância ao diurético. Então, o que acontece quando eu dou um diurético para o indivíduo? Então, essa primeira parte é o indivíduo normal. Então, o sódio passa, uma parte absorvida do sódio é absorvida na alça de N, mais ou menos 35, e depois o sódio é absorvido no distal. Se eu estiver usando um diurético de alça, eu vou estar impedindo essa absorção. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com flechinha no meu. Consigo. Aparece a flechinha? Não. Aparece. Então, se eu estiver bloqueando aqui, usando um diurético de alça, vai chegar mais sódio para o túbulo contorcido. E é como se hipertrofiasse e a absorção no túbulo contorcido distal aumentasse, tá? Isso é que faz ter uma tolerância ao diurético. Então, eu dei meus 40 miligramas de Lasix para o meu ICC, eu esperava que ele fosse eliminar 200 mEq de sódio. Em vez de eliminar 200 mEq de sódio, eu doso a urina dele, ele só eliminou 100. Então, o que eu tenho que pensar? Que está acontecendo isso. Ou seja, que o túbulo, as partes distais, depois do onde está bloqueada a bomba pelo diurético, ele hipertrofiou e está aumentando a reabsorção. Tá? E aí, como é que eu vou combater isso? Fazendo bloqueio sequencial. Então, eu vou dar um diurético, um de alça, e vou associar um de túbulo distal. Eu vou dar um poupador de potássio. Tá? É esse o racional da gente fazer bloqueio sequencial. E, além da tolerância, tem uma coisa chamada avidez tubular. Olha que interessante. Então, isso aqui é um indivíduo normal, isso aqui é a concentração de sódio na urina. Então, um indivíduo dividido em quartis de 6 horas. Quando eu dou um diurético, aqui eu dei um diurético, o que vai acontecer com a concentração de sódio na urina? Vai subir um monte.
Eu bloqueei a bomba, eu perco um monte de sal. Olha o que vai acontecer nas horas seguintes. Eu começo a reter sal. E quando eu dou diurético, a segunda dose, eu retenho, eu nem consigo alcançar o quanto eu tive de natriurese da primeira, e ele retém mais ainda nas horas seguintes. Então, isso aqui é que vai dar, é chamada avidez do túbulo. É como se o túbulo percebesse que ele perdeu o sal e começasse a aumentar a reabsorção de sal pós o uso de diurético, tá? Então, isso aqui é que faz, é um dos mecanismos de resistência. E como é que eu combato isso aqui? Uma das coisas é dar diurético junto com a refeição. Por quê? Porque a carga máxima de sal, eu estou com a carga máxima de bloqueio. E nas horas seguintes, que eu sei que ele vai reter sal, ele vai ter menos sal para reter no sangue, porque ele tem cargas menores. Então, uma das formas de fazer é dar o sal na refeição. E é por isso que a gente acaba tendo que, no indivíduo que a gente quer fazer perder sal, fazer perder água, a gente acaba tendo que reter sal, que restringir sal, porque o diurético não dá conta de eliminar nesses períodos que ele não está agindo, tá? Então, essa é a avidez. Então, quais são as causas? Isso é bem importante, gente, esse slide é bem importante, esse slide tem que ter na cabeça. Quais são as causas? Porque é uma coisa que a gente frequentemente vê. Então, quando você está tentando fazer diurese num indivíduo, ou fazer o cardiopata, ou o cirrótico, ou o nefrótico, ou a insuficiência renal perder peso, a gente dá diurético e às vezes a gente vê que a gente não consegue fazer o doente perder peso. O que a gente tem que pensar? Bom, primeira coisa, que o doente não está inchado, que não é excesso de líquido, que o intravascular dele está seco. Segundo, se ele está mesmo tomando diurético. Terceiro, se ele não está comendo muito sal, porque como eu mostrei para vocês, o diurético ele tem uma ação e depois o rim fica ávido de sal. Depois, outras causas importantes. Ele está absorvendo o diurético, ou ele está inchado, ele tem edema de alça, ele não está conseguindo absorver o diurético. Será que eu preciso mudar o diurético, trocar de diurético de alça? Porque, como eu mostrei para vocês, o Lasix, a furosemida, ela tem uma absorção muito, muito errática. Então, pode ser por diminuição da absorção. Será que eu estou dando com a frequência certa? Lembrar sempre daquilo que eu falei para vocês, a meia-vida dos diuréticos, ela é curta. Mesmo quando tem insuficiência renal, mesmo quando você tem aumento da meia-vida, é sempre uma meia-vida curta. Então, aumentar o intervalo diminuir o intervalo entre as doses. Outra coisa a pensar, a hipoalbuminemia. Eu vou mostrar para vocês o que tem de evidência de dar ou não junto com a albumina. Sempre pensar em drogas que diminuem a secreção de diurético. Lembra que eu falei que o diurético ele tem que ser captado do sangue no túbulo proximal e secretado no lúmen. Quem que diminui? Sal biliar, anti-inflamatório não hormonal, por isso que o anti-inflamatório não hormonal diminui a ação do diurético, porque ele diminui a secreção do diurético. E aí pensar naquelas coisas mais, então não tem número de néfrons suficiente para ter efeito de diurético, ou você tem outros hormônios aumentando a reabsorção, por exemplo, aldosterona. Tá? Vamos falar um pouquinho da albumina. Então, qual é a evidência da albumina? Quem já usou aqui diurético com albumina? Hoje? Não sei. Quanto era a albumina do doente? Eu não entendi porque eu estava fazendo isso, confesso. Eles pediram para eu prescrever, aí eu para fazer 50 de albumina e colocar diurético 30 minutos depois. E quanto estava a albumina sérica? A gente não tinha. Nem tinha albumina, era só por dar mesmo. Só... Efeito psicológico. Tá. Então, qual é a evidência? Esse trabalho aqui, eu vou mostrar 3 trabalhos para vocês, mas tem uma literatura super extensa. Esse aqui é insuficiência cardíaca, tá? Dando albumina para paciente que variava entre 2,4 e 4,9, sem efeito.
terapia intensiva, sem efeito que eu digo, não aumentou o volume de diurese, não aumentou a perda de peso. Esse aqui, em paciente de UTI crítico, a mesma coisa, albumina variando de mais ou menos 2,5 de média, ou seja, uma albumina baixa, né? A gente esperaria, né, empiricamente, tem que circular ligado com a albumina, tem que ser secretado com a albumina. Não mudou nada, tá? E esse último, em paciente com hipoalbuminemia, então esse já pegou um grupo que era mais fácil ainda da gente ter benefício e não teve benefício também. Então, assim, a conclusão, pouca evidência do uso de albumina aumentando o efeito diurético dos diuréticos de alça, exceto em paciente com albumina muito baixa. Aí você vai me perguntar, o que é albumina muito baixa? Os trabalhos que têm um efeito melhor são os pacientes nefróticos que têm albumina menor do que 2. Então, para albumina acima de 2, gente, pouquíssimo provável de ter benefício. Para albumina abaixo de 2, vale tentar, tá? Mas com pouquíssima evidência. Apesar do racional parecer que teria benefício. No hepatopata, doutora, é muito bom. A gente fez isso no HPM. Aqueles pacientes de enfermaria positivando vários dias, já dose alta de diurético sem responder. E aí a gente associou 3 vezes ao dia albumina e logo depois a furo, assim, negativamos o valor dele em pouquíssimos dias. E com que dose de... Era 10. Sem aumentar a dose de... Porque às vezes o que a Sem gente... aumentar a dose de furo. Nós tivemos a dose de furo 3 vezes ao dia e 10 gramas de albumina pré-furo, assim. Ele estava recebendo 3 vezes ao dia só. Daí continua, aí consegui... E você não lembra da albumina dele? Era abaixo de 2. Era abaixo de 2, Não, porque você vai ver assim, às vezes você pega... Se você for olhar a literatura, tem um monte de literatura em hepatopata, e que mesmo em hepatopata, dependendo da albumina, mas quando a albumina é baixa mesmo, aí eu acho que tem mais evidência, tá? Então, vamos ver um pouquinho melhor o mecanismo de ação dos diuréticos para a gente conseguir entender outra coisa que é importantíssima, que são os efeitos colaterais dos diuréticos, né? Que é uma coisa que a gente lida aí todo dia. Então, diurético de alça, Lasix, o que ele vai bloquear? Ele vai bloquear essa bomba aqui, tá? Que chama-se NKCC2. Então, que ela vai absorver 2 cloros, 1 potássio e 1 sódio. Diurético de alça, então, inibe mais ou menos 25% do sódio filtrado, mas ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a chegada de sódio no túbulo contorcido distal. E é lá que ele vai aumentar, se chega mais sódio no distal, vai aumentar a reabsorção no distal. No distal, vocês vão ver que tem a tal da aldosterona e vai aumentar a secreção de potássio e de hidrogênio. Por isso que os diuréticos de alça causam o quê? Hipocalemia e alcalose metabólica, a tal da alcalose de contração. Tá? Então, é por esse motivo aqui. Bloqueou num lugar, bloqueou na alça, a alça é importante, ela absorve uma quantidade importante, o mais importante é o proximal, depois vem a alça, 25%, bloqueia aqui, chega mais sódio no distal, chegando mais sódio no distal, eu vou mostrar as bombas do distal, a gente vai trocar por potássio e hidrogênio, por isso que faz hipocalemia. Todo mundo entende isso? Então, hipocalemia e alcalose metabólica. O Lasix, ele também age negativando, no túbulo, na alça espessa de Henle, por causa dessa bomba aqui, o lúmen fica positivo e acaba expelindo, fazendo com que o cálcio e o magnésio entrem entre as células. Então, se você bloquear essa positividade do túbulo, você diminui a reabsorção de cálcio e de magnésio. Por isso que quando você usa Lasix, você faz o quê? Aumenta a excreção de cálcio e faz hipomagnesemia. Tá? Vocês lembram como a gente trata a hipercalcemia? Hipertensação, furosemia. Furosemia. Por isso aqui, porque você bloqueia
essa reabsorção intercelular de cálcio, tá? Então, hipomagnesemia e aumento da excreção de cálcio. Você diminui a reabsorção porque você não vai absorver sódio, então você vai diminuir a osmolaridade medular, aumentando. Um dos diuréticos mais potentes e você também causa hiperuricemia. E a vasodilatação do Lasix? Quem conhecia esse efeito? Vocês já perceberam que quando você vai tratar edema agudo de pulmão, antes do paciente começar a fazer xixi, ele melhora? Alguém já viu isso? Você dá Lasix na veia do doente, dá Lasix antes de fazer o xixi, o edema já melhorou. Porque essa bomba, essa NKCC2, ela também existe nos vasos. E quando você dá Lasix, você faz uma vasodilatação, se diminui o retorno venoso, se melhora o edema agudo. Tá? Então, um dos efeitos hipotensores do Lasix além da diurese, é por essa vasodilatação. E quem lembra da síndrome de Bartter, lá das provas de residência? A síndrome de Bartter é como se fosse uma intoxicação por Lasix. Tá? Então, é um bloqueio, o paciente não tem essa bomba. Então, se ele não tem essa bomba, ele vai ter o quê? Ele vai diminuir a reabsorção de sal, ele vai ter hipocalemia, ele vai ter hipercalciúria, ele vai ter alcalose metabólica. Tá? Então, a síndrome de Bartter é como se fosse o uso de Lasix. Alguma pergunta do diurético de alça? Tiazídicos. Então, os tiazídicos, ele vai bloquear essa bomba aqui de cloro e de sódio. Lembrar que tem menos, a reabsorção no túbulo distal é menor, mas ele tem como efeito, ele aumenta a reabsorção de cálcio no túbulo contorcido proximal, porque ele faz uma contração e aumenta a reabsorção de cálcio, tá? Então, ele que é o diurético que a gente usa quando a gente quer fazer o quê? Quando você tem uma litíase por cálcio, você quer diminuir a calciúria. Então, o Lasix aumenta a calciúria, o tiazídico diminui a calciúria, tá? Porque ele aumenta a reabsorção proximal de cálcio. Então, ele é usado no tratamento de nefrolitíase. Eles também causam hipocalemia e alcalose metabólica, porque se vai diminuir a reabsorção aqui... Cadê minha setinha? Se vai diminuir a reabsorção aqui, sobra mais para a aldosterona, que é a aldosterona que vai trocar por potássio e por hidrogênio. Chegou mais no distal, gente, hipocalemia e alcalose, tá? E aqui também tem uma síndrome que simula o uso de tiazídico, né? Que é a síndrome de Gittelman, que também vai dar hipocalemia, alcalose metabólica, só que essa tem a calcemia normal. Tá? Porque ele aumenta, lembrar que os tiazídicos têm como efeito aumentar a reabsorção de cálcio. Alguma dúvida? Então, vamos lá, os poupadores de potássio, como é que eles agem? Então, aqui é a bomba de mineralocorticoide, cadê? Então, aqui vai reabsorver sódio e secretar potássio e hidrogênio, tá? Por esses canais aqui. A aldosterona, ela vai entrar pelo sangue e o outro é secretado aqui. Os bloqueadores do canal são secretados no lúmen como os outros diuréticos. É um diurético fraco, só 1 a 2% do sódio é absorvido no coletor, mas eles são usados principalmente para minimizar o quê? A perda de potássio. Então, quando você está usando um diurético e você está tendo como efeito colateral hipocalemia, quem que você associa? Um poupador de potássio, tá? Eles podem inibir os canais, causando e eles vão causar o quê? Hiperpotassemia e acidose metabólica. A espironolactona é um antagonista competitivo e do receptor. Eu acho que é isso, tá? Aqui eu acho que não tem muita dúvida. E, por último, os inibidores da anidrase carbônica. Tá? Então, o túbulo proximal é o lugar onde a gente absorve a maior parte do sódio. É no túbulo proximal que tem aquelas bombas, né? Aquele cotransporte com glicose, com aminoácido, Fanconi, lembra do
antigo, Fanconi, quem é defeito nessas bombas, então você começa a perder glicose, perder aminoácido, perder fósforo, mas a gente não tem um diurético que diminua a ação nessas bombas, até porque seria um efeito muito grande, porque 60% é absorvido aqui. O que a gente tem aqui é o inibidor da anidrase carbônica, tá? Que vai diminuir um pouco a reabsorção de sódio, não muito, mas o que ela vai fazer mesmo é diminuir a reabsorção do bicarbonato. Como é feito isso aqui? Gente, esse mecanismo é maravilhoso. Quando a gente consegue entender, a gente olha isso, parece uma coisa de outro mundo. Mas não é de outro mundo, eu vou tentar explicar para vocês. Isso aqui, ó, aqui, sangue, célula tubular, lumen, tá? Esse mecanismo é feito para reabsorver isso aqui, ó, o bicarbonato. O bicarbonato não entra pela célula, a gente não tem transportador de bicarbonato. Então, a gente tem que reabsorver. Imagina, o bicarbonato é o nosso maior tampão. A gente precisa reabsorver isso de alguma maneira muito eficiente. Olha que resolução fantástica que o Rinder filtrou. Essa bomba aqui, ela vai puxar um sódio e secretar um hidrogênio. Esse hidrogênio vai ficar rodando. Você vai ver que ele não está sendo criado nem secretado do sangue. Ele é um hidrogênio que vai rodar aqui. Quando ele é secretado, quando você junta o BIP com o hidrogênio, na presença dessa enzima maravilhosa chamada anidrase carbônica, que só existe em alguns lugares, por exemplo, na célula tubular, no lumen, e dentro da célula do túbulo contorcido proximal. Essa anidrase carbônica, ela junta o hidrogênio com o bicarbonato, faz um ácido carbônico que degrada em CO2 e água. O CO2 é permeável na célula, ele vai entrar. Chegou aqui, tem a anidrase carbônica. Ela vai juntar com a água e vai refazer aquele bicarbonato que estava dentro do lumen. Então, isso é um transportador de bicarbonato. Aí aqui, a anidrase carbônica vai transformar, vai quebrar o ácido carbônico, vai reabsorver esse bicarbonato, vai voltar esse hidrogênio que eu falei para vocês que estava circulando. Então, olha que linda que é a fórmula de reabsorver o bicarbonato. O bicarbonato passou, porque a gente tem anidrase carbônica, você vira CO2, o CO2 entra aqui, tem anidrase carbônica aqui, refaz o bicarbonato, ele vai para o sangue. E a gente não perde bicarbonato, que para a gente é tão importante por causa do equilíbrio ácido-base. Tá? Então, essa é o mecanismo. Deu para entender? Então, é assim que a gente reabsorve o bicarbonato e a anidrase carbônica inibe isso. Se o inibidor da anidrase carbônica não deixa isso ocorrer, a gente vai perder esse bicarbonato filtrado. Tá? Só uma coisa, perdão. Ali na reabsorção da célula tubular para o sangue, eu só me perdi como esse bicarbonato vai sair se a gente não tem o transportador. Ele vai fazer CO2 aqui, ele vai... Não, da célula para o sangue transporta. Transporta. Não transporta na célula... Isso. Aqui ele passa. Daqui para cá, ó. Daqui para cá ele passa. Tá? Ele passa aqui. Ele não passa a célula do túbulo, a parte luminal é que é impermeável. Perfeito. Obrigado. Então, para que a gente usa? Então, a anidrase carbônica, ela tem 95% é intracelular, 5% é ligada à membrana tubular, em 2 lugares, né? Na célula intercalada do coletor e no túbulo proximal. É responsável pela reabsorção do bicarbonato filtrado. E quando que a gente usa os diuréticos inibidores da anidrase? A gente normalmente não usa ele para diurese, né? Você não dá para desinchar ninguém, né? Até porque ele pode causar uma acidose metabólica. Então, você usa em situações como convulsão, glaucoma, para alcalinizar a urina em situações especiais, como, por exemplo, litíase. Ele perde pouco sal, porque esse sal que você deixa de absorver com a anidrase, esse sódio, ele é reabsorvido em outros lugares. E ele causa acidose metabólica. Então, dos lugares do túbulo a gente já falou. Agora vamos falar um pouquinho dos diuréticos osmóticos. Então, quem são? Ureia, glicerina
e manitol. O manitol mais conhecido é o que a gente mais usa. Eles são filtrados pelo glomérulo, não são absorvidos pelo néfron, então eles aumentam a osmolaridade dentro do túbulo, puxa a água, diurese. Eles podem dar... O manitol, quando a gente dá manitol, a gente vê hiponatremia, se eu estou falando que perde água, a gente esperaria hipernatremia, né? E por que a gente vê hiponatremia quando a gente dá manitol? Numa primeira fase, né? Isso. Então, numa primeira fase, quando você dá um manitol, ele vai puxar a água do intestino, você pode ter hiponatremia. À medida que você tem diurese osmótica, você vai perder esse sal, e aí você vai perder essa água, e aí você vai acabar tendo uma hipernatremia. Mas você tem uma fase do manitol que você tem hiponatremia. Então, ele pode causar hiponatremia com osmolaridade aumentada naquela primeira fase. E o uso principal na hipertensão intracraniana. E aí, por fim, os inibidores do cotransporte glicose e sódio, que são a droga do momento, né? Então, todo mundo sabe como ele age? Ele vai inibir a reabsorção de glicose no túbulo contorcido proximal, naquela bomba que eu mostrei para vocês aqui, ó, nessa bomba aqui, tá? Que é esse cotransporte. E aí, o que vai acontecer? Ele foi criado inicialmente por causa como hipoglicemiante. E aí eles viram que ele tinha um efeito muito mais bacana, que era de inibir a secreção de renina, angiotensina, aldosterona. Por quê? Porque como ele inibe a quantidade de sal reabsorvido no proximal, quando vai chegar lá na mácula densa, tem mais sal. Quando chega muito sal na mácula densa, inibe a secreção de renina. Lembram desse mecanismo? Que a mácula densa sente, é um sensor. Se tem pouco sal na mácula densa, ou a mácula densa pensa assim, nossa, nós estamos precisando reter sal, né? A turma toda que veio antes está retendo sal. E ela aumenta a secreção de renina, angiotensina, aldosterona. E o contrário é verdadeiro. Quando aumenta a concentração de sal que chega na mácula densa, a mácula densa pensa assim, está tudo tranquilo, bloqueia a renina e bloqueia a aldosterona. Então, esses remédios, eles funcionam porque eles são grandes bloqueadores do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Isso faz o quê? Reduz o ritmo de filtração glomerular, diminui a hiperfiltração e preserva o rim a longo prazo nas situações clínicas onde você tem hiperfiltração. E por isso diminuiu a progressão de doença renal diabética, de insuficiência renal crônica e de cardiopata. Tá? Então, são drogas realmente diminuem mortalidade e internação em cardiopata. Então, são drogas realmente bem bacanas. E, por último, o ADH, os inibidores da vasopressina. Então, como é que funciona a vasopressina? O ADH é secretado no sangue, ele é captado pela célula do túbulo coletor, aqui ele é transcrito e ele vai formar os aquapórons. Os aquapórons são canais que grudam lá na parede, na parede luminal, né, grudado no túbulo, no coletor, no ducto coletor, e vão abrir canais de água. Então, não absorve, não precisa de sal, não precisa de sódio para absorver. Abre um buraco de água e entra água, tá? Que são esses canais aqui, chamados aquapórons. E você tem os diuréticos que vão bloquear esse mecanismo, que vão impedir a formação desses aquapórons. Então, eles vão aumentar a excreção de água livre, bloqueando esses canais de água, via receptor V2 no túbulo coletor. Eles são usados no tratamento de hiponatremia, de SIAD, da hiponatremia da ICC, da cirrose e na doença policística. Eles aumentam, nessas doenças, eles melhoraram a hiponatremia, mas eles não diminuíram a mortalidade. E os remédios é o tolvaptan e o conivaptan. Cuidado, porque tem um pouco de ação em receptor V1 e pode dar o quê? Vasodilatação esplânica. Então, cuidado, principalmente no cirrótico.
causa hipernatremia, poliúria, sede e hipocalemia. Tem estudos, tem bastante estudos saindo para tentar tratar as situações de hipervolemia. Então, dos diuréticos era mais ou menos isso. Alguma dúvida? Não? Muito chato? Um pouco. Mas é importante entender esses mecanismos para a gente entender agora como é que usa, né? Então, agora, assim, nesse final, eu acho que a gente podia falar um pouquinho só do uso do diurético na insuficiência renal, no cirrótico, na síndrome nefrótica, assim, meio por alto, e deixar a cardiorrenal para a gente passar com mais tranquilidade. Eu junto o diurético da cardiorrenal com a aula de cardiorrenal, que aí a gente vê melhor o uso de diurético na ICC. Então, vamos lá. Então, a indicação de diurético. Então, os diuréticos são indicados em duas situações. Quando você tem sobrecarga de volume, quando você tem sobrecarga de volume e quando você não tem sobrecarga de volume nas outras indicações. Quais são as indicações de diurético quando você tem sobrecarga de volume? Quando você tem sinal clínico, hipertensão, edema periférico, congestão e ascite. E quais são as situações onde você tem? Na insuficiência cardíaca, na doença hepática terminal, na insuficiência renal e na síndrome nefrótica. Essas são as 4 síndromes mais importantes hipervolêmicas. E aqui é que a gente vai ter problema para usar os diuréticos. E a indicação dos diuréticos nas situações clínicas sem sobrecarga de volume, que são quem? Na hipertensão, né, os diuréticos têm um efeito. Qual é o efeito do diurético na hipertensão? Vocês já pensaram nisso? Alguém já se perguntou por que a gente dá diurético para o hipertenso? Eles não têm volemia aumentada, né? O hipertenso não tem volemia aumentada. Tem uma diminuição de sensibilidade para catecolamina nos tiazídicos. E por que tem? Então, a teoria isso não é muito conhecido, mas o que eles acham é que você diminui a quantidade de sal na parede, no endotélio do vaso. Então, você diminuindo a quantidade de sal, você diminui a reatividade do vaso. Então, esse é o racional de se usar diurético. Na verdade, você está querendo tirar sal. Ele é um perdedor de sal e, por isso, o vaso fica menos reativo. Na nefrolitíase, então, quem que a gente vai dar? A gente vai dar diurético de alça? Não, a gente vai dar o tiazídicos, né? Para tratar a hipercalcemia, como a gente falou, e no diabetes insípidos e no CIAD, a gente usa os bloqueadores usa ou ADH ou um bloqueador de ADH, né? E na doença de altitude, que a gente usa os inibidores da anidrase carbônica por causa da hiperventilação. Eu uma vez tive que dar para um paciente, quando eu trabalhava de assistente de um médico daqui, que era um pneumologista, o menino me ligou que ele estava escalando o Everest, não sei, eu estava com o BIP desse médico. Ele falou, doutor, eu estou em edema agudo de pulmão, eu preciso, e aí eu tive que prescrever um inibidor de anidrase, porque ele estava, enfim, foi acho que a única vez que eu prescrevi. Complicação metabólica dos diuréticos, vocês agora já estão experts, já estão craques em dizer. Então, hiponatremia ou hipernatremia, hipocalemia ou hipercalemia, dependendo do diurético, os poupadores de potássio vão dar hipercalemia, depressão de volume, alcalose metabólica, todo mundo já entende por quê, hipomagnesemia, hiperuricemia, aumento da reabsorção de ureia por causa da hipovolemia, se aumenta a reabsorção de ureia proximal, e hipercalemia e acidose metabólica nos poupadores de potássio, tá? Então, fica muito claro, depois que você entende as bombas, os efeitos colaterais. Então, vamos lá, na insuficiência renal. Então, o que acontece na insuficiência renal? O uso de diurético na insuficiência renal, que isso é uma coisa que dá bastante, a gente tem bastante problema com isso.
Então, os pacientes com clearance diminuído, você vai ter diminuição da chegada de diurético para dentro do lúmen do tubo. Então, isso é um problema de PK, né? O PK do diurético está diminuído. Para o indivíduo, se ele tem menos néfron, para ele manter a volemia e o balanço de sódio, ele requer que o néfron elimine mais sódio per néfron, né? Porque você imagina, se o cara tem uma filtração menor, ele vai ter que eliminar mais sódio nos néfrons remanescentes, né? Se eu tiver um clearance de mais ou menos 15 ml por minuto, eu vou ter a ação do diurético é menos de 20%. Tá? Então, eu vou ter que aumentar a dose do diurético. Eu vou ter que aumentar a secreção per néfron, né? Então, os néfrons, aquilo que eu mostrei para vocês, que os néfrons remanescentes, eles mantêm a excreção de sódio. Então, a dificuldade é a chegada da droga no local. Eu posso usar tiazídico com insuficiência renal crônica? Tem ação o tiazídico? Quem já ouviu falar que não adianta dar tiazídico para quem tem insuficiência renal, não chega diurético lá? Nunca ouviram isso? Isso é um clássico da gente ouvir. Então, assim, o tiazídico, ele precisa, como o diurético de alça, uma dose muito maior para você conseguir bloquear. Mas se você dá a dose maior, você tendo um clearance de 15 a 30 ml por hora ainda, você pode usar o tiazídico, tá? Então, existe o racional. Então, essa é aquela curva que eu mostrei para vocês, de dose máxima de furosemida, e essa é a dose na insuficiência renal. Então, a excreção de sódio está diminuída, a excreção per néfron está normal, mas a excreção total está diminuída, porque o número de néfrons é menor. Por isso que eu preciso bloquear muito o néfron e levar uma carga, chegar com muito diurético lá. Então, qual a dose máxima se você ter o máximo de diurese? No indivíduo normal era 40, né? No indivíduo com insuficiência renal grave é 200 miligramas para eu bloquear o néfron. Por isso, gente, que a gente está... dá 10 ampolas. Lembra da tal das 10 ampolas? Chega o nefrologista, o doente está anúrico, tem insuficiência renal, o nefrologista fala, dá 10 ampolas. A 10 ampolas é isso aqui. É essa dose que super aumentada para conseguir chegar mais diurético dentro do tubo, tá? Então, se eu tiver mais ou menos 15 ml de clearance, ele excreta, o máximo que ele vai conseguir excretar é 25 mEq de sódio, se receber 200 miligramas. Lembra daquela conta que eu falei para vocês? 40 miligramas excretava 250. Olha quanto que vai excretar 200 miligramas, 25 mEqs. Então, é muito menos. Então, por isso que eu preciso dessas doses muito maiores, tá? E, além disso, a gente precisa fazer o quê? Aumentar a frequência das doses. Então, a dose máxima é 200 miligramas, 3 vezes ao dia. Quanto que eu vou conseguir eliminar com isso? Dando quase 600 miligramas de Lasix. 75 mEq só. Por isso que você tem que fazer restrição de sódio. Porque, realmente, com pouco néfron, mesmo que eu dê uma carga enorme, eu não consigo eliminar muito sal. Por isso que cirrótico tem que fazer restrição de sal, ICC tem que fazer restrição de sal, insuficiência renal tem que fazer restrição de sal, por isso, porque não é impossível eliminar mais do que isso, porque não tenho néfron, ou eu tenho um néfron superávido, como é o caso da ICC, por exemplo, tá? Que eu vou mostrar depois. E lembrar que a dose EV, a dose VO é o dobro da dose EV. Então, essa é uma revisão da New England que eu recomendo para vocês, que é uma revisão fácil, bem sintética, que ele vai falar mais ou menos das doses, que é uma coisa que na vida prática a gente usa bastante. Então, se eu tiver uma insuficiência renal moderada, qual que é a dose que eu devo usar de furosemida? Então, o mecanismo de resposta é diminuição da chegada no sítio de ação,
O tratamento é fazer o quê? Administrar uma dose autossuficiente para conseguir bloquear o néfron que eu tenho. E essa dose de furosemida é de 80 a 160 miligramas. Tá? E na insuficiência renal severa, até 10 ampolas. Isso em ampola tem 20 miligramas, então são de 3 a 10 ampolas. Então, essa é a dose que a gente dá quando tem insuficiência renal grave. Tá? Agora, outra polêmica, contínuo versus intermitente. Tem vantagem de dar contínuo? Quem acha que tem vantagem? Pelo aquilo que a gente viu, parece que tem, né? Se eu tenho esse slide aqui, ó, aquele slide da avidez, se cada vez que eu dou, depois que eu dou, eu tiver uma queda, eu tenho uma queda da excreção, parece lógico que se eu estiver mantendo uma dose alta o tempo todo, eu vou diminuir isso, né? Então, um racional tem. Só que os trabalhos, infelizmente, como muitas vezes acontece na medicina, tem racional, mas não tem comprovação na literatura, tá? Então, os trabalhos que deram dose contínua, insuficiência renal até tem alguns trabalhos que mostram que melhora, mas em insuficiência cardíaca, por exemplo, que é um rim ávido de sódio, que deveria funcionar, não tem comprovação, tá? Então, o uso contínuo não teve benefício na mortalidade, mas parece que mantém uma dose constante e evita o rebound. Qual é a dose que a gente usa contínuo? Então, essas aqui são as doses de Lasix que você deve usar contínuo. Você pode usar, quando você tem um clearance muito ruim, você pode até usar 2 ampolas por hora, tá? Que é uma dose bem alta, né? 2 ampolas por hora, mais de 40 ampolas por dia. Essa referência, o New England dá essas doses, mas não é as doses que a gente usa habitual. As doses que a gente usa habitual é 20 ampolas EV contínuo, tá? 20, 25, não mais do que isso. E quando você tem um clearance melhor, meia ampola por hora, tá? Então, essas são as doses que a gente usa de diurético contínuo. E esse é um dos trabalhos que mostra resultado benéfico, tá? Isso é um database e ele teve uma melhora do balanço quando usou diurético contínuo em insuficiência cardíaca. Então, tem aí algumas evidências para a gente usar. Se você quiser usar, então, se você quiser aumentar a natriurese, você pode associar diurético tiazídio. Também são secretados no lúmen, também precisam de uma dose maior. Qual que é essa dose? Então, insuficiência renal leve, a hidrocloro de 50 a 100 e grave até 200 miligramas por dia. Tá? Só lembrar que diuréticos não são efetivos na prevenção de insuficiência renal. Para que isso assim? Tem que sair daqui com isso na cabeça, gente. Diurético não muda a evolução da insuficiência renal. Para que a gente dá diurético na insuficiência renal? Controle de volemia. Tá? Controle de volemia só. Não muda a sobrevida, não muda a mortalidade, não muda a indicação de diálise, não muda nada. Só facilita o manejo. E no paciente renal crônico, a gente usa diurético, isso é uma pergunta que sempre sai, todo ano sai. Aí no renal crônico adianta? Adianta. Se você tiver um renal crônico que responde a diurético, ajuda ele, por exemplo, nos períodos entre as diálises, ajuda no controle da hipercalemia, né, que é uma coisa que o renal crônico acaba não tendo que ficar restrito na dieta de potássio. Se o doente tiver diurese, ajuda, tá? Paciente cirrótico. Então, qual é o diurético de escolha para o paciente cirrótico? A espironolactona, né? Primeira droga, dose de 50 a 400 miligramas por dia. Ele é um diurético fraco, mas ele é um grande antagonista do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu mostrei para vocês, que está ativado na cirrose, né? Então, ele é o grande
o grande vilão na cirrose é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele que vai fazer reter sal. Então, bloquear esse sistema é sempre bem-vindo, tá? Lembrar que ele não precisa ser secretado pelo túbulo. Se você precisar de diurese no cirrótico, o que se associa? Normalmente tiazídico, se ele tiver uma função renal boa, se ele não tiver uma função renal boa, que você precise de mais natriurese, você associa diurético de alça, tá? O cirrótico, ele tem a chegada, o pecado diurético é normal, então eu não preciso dar dose alta para o cirrótico. Eu dou dose normal do tiazídico e dos diuréticos de alça. Eu preciso fazer o quê? Aumentar a frequência. Por quê? Porque eles têm o PD, né? Eles têm vários estímulos para reabsorver sódio, mas eles não têm problema com a chegada. Então, eu aumento o intervalo, mas eu não preciso da dose muito alta. Ficou claro isso, gente, da dose alta para o renal crônico, porque tem que chegar diurético lá e o renal crônico não tem fluxo, né? O túbulo do cirrótico é superávido de sódio, né? Lembra que a gente discutiu isso por causa da vasodilatação, da inflamação e tudo, é um túbulo superávido. A dose máxima de excreção, ó, lembra dos 250, né? Quando eu dou uma dose de Lasix para um indivíduo normal. No cirrótico, ele elimina 30 MECs, em vez de 250 MECs. Ou seja, todo o túbulo dele está superávido de sódio, né? Então, por isso que eu tenho que fazer restrição de sal para o cirrótico, porque mesmo eu dando diurético, ele elimina pouco. Síndrome nefrótica, então, a hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia e hipercoagulabilidade. O paciente é demasiado, tem sempre aquela discussão se o nefrótico ele é pouco perfundido no rim, por isso ele retém sódio, ou ele tem uma retenção primária de sódio. Vocês já viram essa discussão? Já leram alguma coisa disso? Isso é uma discussão importante nos nefrologistas. Provavelmente, a gente antigamente aprendia que o rim do nefrótico era pouco perfundido, porque ele tem a pressão oncótica do sangue baixa, então ele era hipovolêmico, e aí isso fazia reter sal. E hoje a gente sabe que provavelmente o rim do nefrótico é um retentor de sal primário. Ele retém sal, por isso que ele faz edema. Ele precisa de doses mais altas, né? Porque ele é um rim que retém sal, e ele é um rim que às vezes melhora com a albumina. Esse é o grande exemplo de quando da albumina melhora. E esse esqueminha é o esqueminha da New England, que mostra, então, como é que você dá diurético nessa condição. Então, na insuficiência renal, direto diurético de alça, na síndrome nefrótica, direto diurético de alça, porque eles são grandes, eles precisam de um diurético com poder maior, porque o néfron está comprometido. Na cirrose, a primeira droga é a espironolactona, na ICC, a mesma coisa. Se a função é normal, você começa com diurético tiazídico. Lembrar só que quando você tem o tiazídico, quando você tem alteração do clearance, você tem que usar doses maiores. E para terminar, essa é a curva. Então, a excreção na ICC, na cirrose, na síndrome nefrótica, a excreção de sódio é alterada, mas a excreção total de sal é alterada, mas a fração de excreção é que está alterada, porque o néfron reabsorve mais sal. Então, diferente do que eu mostrei para vocês na insuficiência renal crônica, que o néfron, quando ele recebe o diurético, ele perde sal. Aqui não, porque ele tem outros fatores na reabsorção do sal. E aí fica na insuficiência cardíaca, que eu paro por aqui, porque senão acho que fica pesado demais, tá? Então a gente retoma na insuficiência cardíaca, que tem um monte de coisa para discutir de diurético na insuficiência cardíaca, eu acho que até onde mais tem para discutir, mas a gente faz isso quando a gente fizer cardiorrenal. Tá bom? Alguma dúvida?
Pode falar. Quando você estava falando sobre a questão da espironolactona no uso da cirrose, né? Essas doses bem altas, de até 400 mg dia. Você estava falando sobre como ela é um ótimo bloqueador do sistema renal angiotensina aldosterona. Sendo esse ótimo bloqueador, a gente vai esperar que a calemia do paciente vai aumentar muito, então o paciente vai ter a hipercalemia muito rapidamente, ou não? A gente consegue usar doses altas de espironolactona. Sabe quando a gente tem hipercalemia no cirrótico? Quando a gente usa, quando ele tem insuficiência renal junto. Quando ele tem insuficiência renal junto. Porque se ele não tiver, ele não faz, porque o rim dá conta de excretar o resto. Né? Mas a gente tem problema em dar quando o doente tem, quando ele tem uma hepatorrenal, a gente não consegue dar muito. Porque no nosso contexto, a gente geralmente vê com hepatorrenal. Né? Aí fica mais difícil dar. Mas eu acho que esse esquema aqui é mais um esquema do paciente não internado. Né? É o controle do edema no paciente cirrótico não internado. Porque quando ele faz insuficiência renal, fica mais difícil mesmo dar. Chefe, uma dúvida naquela diferença do conceito de avidez e tolerância. Vou voltar. Ficou um pouco confuso. Na verdade, são dois conceitos teóricos, né? A gente não faz esse diferencial. Esses são dois mecanismos pelos quais você tem resistência a diurético. Então, você pode ter resistência a diurético porque você tem hipertrofia do sítio logo depois. E é por isso que a gente usa bloqueio sequencial. Agora, fisiologicamente, depois que você usa um diurético, você tem avidez por sódio, que é isso aqui. Se eu dou o diurético aqui, depois que eu dou o diurético, a natriurese diminui, porque o túbulo, o rim fica ávido de sódio. Então, isso é um conceito. A gente... Fisiológico, essa avidez pós-diurético. Isso, é totalmente fisiológico. E isso aqui também é fisiológico. Na verdade, o que acontece? O túbulo percebe que está chegando mais sal para a parte distal, onde está bloqueado, e ele aumenta o número de bombas, porque o sal para o ser humano é uma coisa muito vital, né? A gente é feito de sal e água. Preservar sal foi o que permitiu a gente viver fora da água. Então, assim, a gente tem mecanismos muito sensíveis. Tanto a avidez quanto a tolerância são mecanismos fisiológicos do rim quando ele percebe que está perdendo muito sal. A gente não faz esse diferencial, a gente não consegue. Quando você está dando diurético, você não sabe quando o cara está resistente, se ele está ávido ou se ele está com intolerância. Porque os dois mecanismos existem, né? É só para a gente entender por que a ação do diurético vai ficando menor, que eu preciso da dose maior, por causa disso aqui, né? Porque ele vai ficando tolerante, e por que a gente usa o bloqueio sequencial? Porque aumenta a reabsorção nos segmentos distais daquele que você bloqueou. E essa hipertrofia é uma coisa um pouco mais crônica. É de uso crônico, exatamente, é de uso crônico. É de uso crônico. O Renan tem uma pergunta aí, ó. No chat? Chefe, posso perguntar uma coisa? Pode perguntar, peraí, que deixa eu aumentar isso aqui. É uma coisa que a senhora falou, só para ver se eu entendi bem. O paciente que tem problema no PK, a gente aumenta a dose. O paciente que tem problema no PD, a gente pensa em aumentar a frequência, é isso? Isso. Tá. Exatamente isso. Tá ótimo, obrigado. Imagina. Tem uma revisão, Renan, um dos trabalhos que eu mandei para vocês, eles falam um pouquinho dessa farmacologia, que não é uma coisa não é fácil. Então, eu acho que vale a pena reler, porque para fixar esse conceito, porque não são conceitos fáceis mesmo. Mas é isso, quando você tem problema no PK, é quando você tem problema na chegada. Você vai ter problema na chegada quando você tem, por exemplo, insuficiência renal. Você tem menos néfrons funcionando, você tem menor perfusão, você vai chegar a menos droga. E o PD, imagina assim, o cirrótico, o ICC, o nefrótico, que eles têm
todo ativado, simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, angiotensina 2, todos os sistemas reabsorvendo sal, porque o rim é hipoperfundido. Então, eles têm, mesmo que você bloqueie um pedacinho, você nunca vai conseguir bloquear satisfatoriamente, porque eles têm, você não vai conseguir uma ação esperada, um PD esperado do diurético, porque ele tem todo o túbulo ávido de sódio. Então, o PD é que está alterado, porque você tem outras ações aumentando a reabsorção de sal. Então, o PD esperado para 40 miligramas de Lasix, num paciente com ICC, não é o mesmo PD do indivíduo são, porque ele tem reabsorção de sal em todos os lugares. Então, o PD vai estar alterado. Os 40 miligramas não vai fazer 250 mEq na urina, vai fazer menos. Entendeu? Ficou claro? Tá ótimo, professora. Obrigado, viu? De nada. Professor, a gente pode, você pode compartilhar o material para a gente? Claro, só pegar aqui, pega aqui. E lembrar. Tem airdrop, mas